Tendo um amigo assim é difícil, né? Para inimigo, né? Boa noite a todos. Então, vamos nesse instante pedir para que cada um de nós, né, se abra, se conecte com esse amor que nos envolve a todos. Para que a gente possa, assim, de acordo com a nossa capacidade, cada um tem a sua, que a gente possa se aproximar um pouquinho mais de Jesus. Esse é o objetivo. O tema de hoje, brilhe a vossa luz. Isso está no Sermão do Monte. Jesus falou, ó, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Sal da terra, né? É preciso que a gente entenda por que sal, né? Porque um pouquinho só de sal, você não põe 1 quilo de sal para 1 quilo de arroz, né? Você põe uma pitadinha de sal para 5 quilos de arroz, na hora de falar. Então, gente, o sal, pouquinha coisa de sal já dá sabor à comida. A luz também é assim. A gente não vai sair brilhando, né? A gente não tem a luminosidade, o esclarecimento, a grandeza moral de Jesus. Lógico que não. Mas nós temos dentro de nós esse potencial. Isso nós temos. Né? Somos filhos de Deus. Então Jesus disse, tudo que eu faço vocês podem fazer. Então nós podemos. Se ele falou, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Então eu posso ser igual a Jesus. Vai demorar, vai daí. Vai demorar mais quanto mais eu demorar para começar o trabalho. Então, hoje a gente vai fazer uma análise dessa fala de Jesus. Brilhe a vossa luz. Porque quando Jesus fala, ele não diz assim, ó, olha, se vocês fizerem isso, aquilo, a sua luz vai brilhar. Ó, não, ele fala, brilhe. Ele fala assim, ó, buscai e achareis. Ele fala, vinde a mim. Jesus usa a palavra de uma forma assim, ó, você pode, faz. Você tem condições. E a gente não acredita em nós. É gozado isso, né? A gente acredita em outra pessoa. Ah, o Galassi pode. O Galassi consegue. Mas eu não consigo. A gente se diminui muito. Não podemos fazer isso. Entende? Se Jesus disse, brilhe a vossa luz, é porque ela pode brilhar. Agora, exige de nós trabalho, esforço. Não é de graça. Nada vem de graça. Como ele disse, ó, vinde a mim, vocês que estão cansados, né, sobrecarregados, que eu, Jesus, vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então existe um jugo, existe uma lei, um caminho a ser seguido. E ele disse, eu sou o caminho. É importante isso. Seguir Jesus não é vir no centro espírita toda semana, ou ir na igreja, ou ir no templo evangélico. Isso é fácil fazer. Isso é o culto exterior. Nós precisamos fazer a transformação aqui dentro, porque a luz está aqui dentro. Eu pus essa imagem aí, porque a luz está em nós, ela não está fora. Né? Então, é um trabalho que todos nós vamos ter que desenvolver. Então, vamos lá. Ele tinha dito, né, isso está no Sermão do Monte, tá? Vós sois o sal da terra. Aí depois ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, ele disse, ó, vós sois a luz do mundo. Então, o que é a luz? A luz é o exemplo da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, mas também da oposição à escuridão, às trevas, né? O que são as trevas? A coisa, você não ficar na escuridão, você não fica bem. Então, Jesus quer mostrar, ó, vocês, seres humanos, são o que tem de bom no mundo. Né? O mundo foi feito para nós. A Terra, o globo terrestre, foi feito para nós. Então, nós precisamos... Agora, então, quem é o ser inteligente, o ser importante da criação? Somos nós, os filhos de Deus. Então, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Ou seja, quando você brilha, nada pode apagar a sua luz. Nada. Uma cidade que está brilhando num monte, você está indo para São Carlos, você vê São Carlos que é alto, você vê brilhar. Você está aqui em Ribeirão Bonito, está vendo lá. Então, ó, nada pode apagar a luz que está sobre a gente. Nada. Né?
Nem se pode, nem se acende uma candeia, né, uma lamparina, seja o nome que vocês quiserem dar, colocando-a debaixo do modo. O modo era uma medida, um caixote de medir cereal, né? Então você não vai acender a lamparina e enfiar debaixo da mesa, né? Mas você vai colocar no velador, no candeeiro, ou seu local onde você põe a lamparina, na época, não tinha luz elétrica, né? Então, é importante, por quê? Porque aí você vai iluminar a casa toda. Então, o que ele está querendo dizer? Se nós somos luz, e nada pode impedir o nosso brilho, quando a gente começa a brilhar, nós precisamos também colaborar com os outros. Isso é importante, gente. Não é brilhar para eu ser feliz. É brilhar para que a minha felicidade também se transfira para os outros. Aí ele disse assim, ó, portanto, assim, né, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não é para você se envaidecer. Não é para você ser elogiado. É para que Deus, vendo que a minha luz está brilhando, as pessoas glorifiquem a Deus. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Eu não seria nada sem Deus. Importante que a gente tenha essa... Porque isso faz com que a gente não se envaideça. Que a gente possa pelo menos trabalhar a nossa humildade. Eu não sou nada sem Deus. Isso é muito importante a gente gravar. A pessoa mais inteligente da face da terra não consegue fazer, como Jesus falou, fazer aumentar 1 centímetro do tamanho dela. Só Deus pode. Isso é importante, tá bom? Bom, isso dito, ele disse que nós somos a luz do mundo. Mas depois ele disse também assim, ó, isso está no Evangelho de João. Né? João, é importante a gente lembrar que o Evangelho de João foi escrito mais ou menos 60 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram logo depois da morte de Jesus. 5 anos, 10 anos, 15 anos, por aí. Não passa disso. Agora, João foi o único dos apóstolos que não foi assassinado, único, né? Viveu até quase 100 anos, ninguém sabe direito, né, a idade certa. Mas ele foi escrever o seu evangelho no final da sua vida. E o que isso demonstra? João já tinha não só vivenciado os ensinamentos de Jesus, visto no que tinha dado toda a pregação dos outros apóstolos, né? Como ele conseguia agora, mais distante no tempo, avaliar a grandeza de Jesus. Porque parece, a gente fala hoje da grandeza de Jesus, é fácil. Agora, naquela época, você está convivendo com uma pessoa que é muito, 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 muito melhor que você. É difícil, hein? De você falar assim, nossa, ele é muito melhor, mas muito, 1 milhão de vezes melhor. Hoje eu falo que é fácil falar, está distante. Mas naquela época, então, João, quando escreve o evangelho dele, ele já inicia o evangelho falando, né? No início era a luz, né? Jesus era o verbo, né? Então, é o criador da terra, é o que moldou esse planeta. Então, ele vai dizer assim, né? Numa passagem que Jesus fala, ó, palavras de Jesus. Por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz. Então Jesus está dizendo que aí agora é ele que está dizendo, eu sou a luz. Ou seja, eu sou o que vocês têm de melhor aqui. O modelo está aqui, ó. Faz o que eu faço que vai dar certo. Jesus é o modelo. E isso que está escrito no livro dos Espíritos. Jesus é o modelo e o guia da humanidade. O guia vai na frente, abrindo caminho. O modelo é aquele que tem que ser copiado. Então não adianta endeusar, idolatrar Jesus. Nossa, ele é o máximo. Mas ele é muito melhor que eu nunca vou ser igual. E ficar na sua, não sair do lugar. Não. Se ele diz que nós podemos fazer o que ele faz, é porque nós podemos.
Então nós temos que, ao invés de endeusar, de só ficar glorificando, o que muitas religiões fazem, o que não está errado, pelo amor de Deus, hein? Não está errado glorificar Jesus. Mas nós precisamos também modelar, fazer como ele faz. Né? Então, quando ele disse, eis aqui a luz do mundo, então ele é o modelo. Então nós temos que entender, nós temos que procurar aprender com ele, seguir Jesus, seguir. Ele é o caminho, então nós vamos seguir. Né? Ó, então andar enquanto tem a luz, para que a treva não vos retenha. Por isso que a luz, Jesus, a treva, a ignorância, a insensatez, a iniquidade, a maldade, a injustiça, tudo é treva. Né? Para que a treva não vos retenha. E isso é importante. O que é a treva? Muitas vezes o apego nosso a alguma coisa, a satisfação de nossos prazeres, sensações. Isso pode ser para nós a treva. Não é que não pode ter prazer. Pode sim, pode aproveitar. Mas você conhece os seus limites? Você sabe até onde você pode ir? Isso é que a gente precisa. Então, porque quem anda na treva não sabe para onde vai. Quem anda na treva está sofrendo. Ainda ontem a gente conversava com o Espírito, ele falava que ele não merecia estar aqui porque ele tinha sido muito mal. Ele não se achava digno do auxílio. Porque ele falava, se eu voltar, eu vou fazer tudo de novo, a mesma coisa. Né? Então veja, ele não tem confiança nele mesmo. Nós temos, né? Quem trouxe ele aqui, os espíritos superiores que trouxeram, tem, mas ele não tem. Por quê? Porque ele está na escuridão ainda. Mas vamos lá, como a gente está fazendo essa reflexão sobre o brilho a vossa luz, eu peguei uma mensagem do Emmanuel para a gente analisar, sabe assim? Eu vou ler a mensagem primeiro e depois a gente vai analisando, tá? Parece que, né, boas obras, né? O título da mensagem, mas o Emmanuel vai comentar exatamente esse versículo do Evangelho de Mateus, né? Que está no Sermão do Monte, né? Então, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Ele vai comentar esse versículo. Então, vamos lá. Brilha a vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. Ou seja, clarear nossa inteligência, né? Nos iluminar intelectualmente. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Consegui saber tudo. Quanto mais eu sei, melhor. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Comentamos. Aí ele continua. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante. Até aqui, ele está se dirigindo, vamos dizer assim, àqueles que só pensam com a intelectualidade, ou seja, com as ciências, com as filosofias, todas as que existem. Né? Então, cuidado com isso. Não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas. Agora está falando dos religiosos. Os espíritas têm essa mania, porque como eles têm uma chama assim, uma biblioteca muito mais extensa, densa, né? Acha que sabe mais que os outros. Né? Então, não só pela interpretação eficiente, hein? Não está falando de eficiente, está falando de eficiente, ou seja, a interpretação correta. Não somente pela prece labial, apurada e comovedora. Tem gente que faz uma prece bonita, né? Eu lembro que o seu Camilo me contava que a turma pedia para ele fazer prece. Escrever prece para a turma fazer. Então é que o senhor fala tão bonito, eu quero que o senhor faça uma prece para eu fazer em casa. Mas ele fala, não adianta, é a sua cabeça que vai funcionar, é o seu coração. Não, mas o senhor escreve bonito. Não adianta, sabe? O que vale é o sentimento. Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. Está falando aqui, muito bonito, só isso não serve. Não é que isso não é importante, só isso não serve. Aí agora ele começa a destrinchar o ensinamento.
É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência. É lógico, todo conhecimento é útil. Ciências, seja das ciências matemáticas, ciências físicas, biológicas, todo conhecimento é útil. Astronomia, tudo é útil, tá? Mesmo porque a escola, em todos os planos, em todos os estratos da evolução, né, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras. Depois a gente vai analisar melhor algumas frases aí. Seja onde for. Então, boas obras em qualquer lugar. Não é só no templo religioso que você frequenta. É em todos os lugares. Né? Pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Ou seja, muitas vezes a pessoa ajuda o outro com uma dureza, sabe assim? Tá, vou te ajudar, mas você não, cuida, você não está merecendo o que eu estou fazendo para você. Isso não é ajudar, isso é pisar na cabeça da pessoa, né? Cuidado, né? Então, somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, aqui nós vamos parar um tempinho, né? Conseguiremos nutrir, alimentar, né? A chama espiritual em nós. Ou seja, a gente vai fazer com que essa luz brilhe, mas que permaneça brilhando, né? De acordo, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Ou seja, o nosso pouco faz o muito. Né? Com a humildade, com a minha humildade, geraremos a humildade em várias pessoas. Né? Em todo mundo que está à nossa volta. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Se eu estou bem, eu consigo transmitir coisas boas para os outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, ou seja, no nosso dia a dia, semearemos a caridade nos passos do próximo. Eu estimulo as pessoas também a fazerem o bem. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Bom, essa é a mensagem, né? Ele só vai, então, agora fechar. Atendamos, pois, o nosso próprio burilamento. Ou seja, você cuida da sua evolução. Não adianta você esperar que outra pessoa te ajude. É importante a gente ter isso em mente, hein? Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras também, né? Glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Aí está a mensagem, é essa. Veja bem, muitas vezes a gente acha que estando próximo de quem é bom, a gente está bem. Mas se existe um momento, em que nós vamos ficar sozinhos, é na hora da nossa desencarnação. Eu sei que é uma coisa chata de se falar, mas nesse momento, o seu protetor vai estar lá, todos os seus familiares que já morreram vão estar lá, mas nesse momento é você com você mesmo. Não adianta, vai ter 30 pessoas do seu lado falando com você, você não escuta, você não vê. É você com a sua consciência. E é aí que a gente corre o risco de se desequilibrar e passar décadas, às vezes séculos, sofrendo. Essa é a ideia do inferno ser para sempre, ser eterno. Por quê? Porque o sofrimento, quando dói alguma coisa, parece que não acaba nunca. Vocês já perceberam isso? Você tem uma dor de cabeça, faz 2 dias, parece que faz uma eternidade, porque tudo que dói é ruim. Né? Então a gente tem que estar atento para isso. Somos nós que vamos ter que iluminar o nosso caminho. Jesus está junto da gente, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele não pode fazer nada que é meu dever fazer. Parece colocar sobre os nossos ombros muita responsabilidade.
Mas a gente gosta quando é para o bem, né? Quando é coisa boa, a gente gosta. Também para nós crescermos, né? É importante isso, tá? Vamos lá pegar assim, então, alguns trechozinhos ali, só para a gente avaliar melhor, né? É indiscutível que a gente não pode menosprezar a educação da inteligência. Então, como eu disse, educação da inteligência no sentido assim, das ciências, mas também no sentido da religiosidade. Não é da religião, hein? Religião, vocês estão no centro espírita, outros estão lá na igreja católica. Religião, todas são boas. Tiram você da sua materialidade e te mostram o seu potencial espiritual. Então, religião, todas são boas. Cada um vai estar buscando aquilo que está mais próximo dele. Mas aqui a gente vai falar um pouco dessa educação da inteligência no sentido da nossa religiosidade, né? E como a gente consegue isso? Estudando o Evangelho, né? Como diz lá no livro Renúncia, né? O Evangelho precisa ser conhecido primeiro, para conhecer, não adianta pegar e ficar olhando para ele assim, né? Bonito, hein? Tem uns de capa dura, são mais bonito ainda, né? Não. Evangelho é para ser lido, né? Ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Falava isso no livro lá, Renúncia, do Emmanuel. Então, conhecido tem que ser lido, né? Então, estudar o Evangelho, gente, primeiro, é lógico, eu tenho que ler, mas é muito bom estudar o Evangelho em grupo. Porque não é que o Evangelho tem vários, assim, tem vários entendimentos que são até opostos, não. Mas os ensinamentos espirituais, eles têm várias nuances, vários pontos que você pode olhar e tirar conclusões não antagônicas, mas diferentes. Por exemplo, quando eu falo brilha a vossa luz, eu posso estar falando de moralidade. Outros podem estar pensando em intelectualidade. São dois focos diferentes, mas é a mesma luz de que fala o Evangelho. É nesse ponto que eu digo. Então, nós precisamos refletir sobre esses ensinamentos. Isso é bom ser feito em grupo, né? Os livros, a doutrina espírita tem muitos livros. Nós estamos num centro espírita. Eu não vou falar de outros ensinamentos, mas existem muitos teólogos, tanto evangélicos como católicos, que dão um show, sabe, de entendimento dos ensinamentos de Jesus. Tá? Então, é que nós estamos num centro espírita, a gente vai ter que focar, lógico, com a nossa visão, a visão espírita, a visão que aceita a reencarnação, que não é aceita por essas outras vertentes cristãs, né? Então, é lógico que nós temos que ter um enfoque espírita. Então, qualquer obra que seja, que nos remeta a refletir sobre quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Isso é filosofia. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus, né? De onde eu vim? Eu fui criado simples e ignorante e estou num processo evolutivo constante há milênios. Para onde eu vou? Eu vou chegar a ser espírito puro, igual Jesus, que vai ser uno com Deus, com o Pai, como ele dizia, que vai entender o que Deus quer. Vou ser assim. Quando? Vamos esperar sentado, né? Ninguém se apresse porque é demorado o trabalho, mas nós vamos chegar lá. Então, nós precisamos estar alimentando o nosso espírito com esses conhecimentos. O exercício constante das boas obras, ele disse lá, né? Exercício constante das boas obras. Sabe o que acontece muito? A gente começa a fazer as coisas que a gente já sabe que são certas, e aí eu faço um negócio e a receptividade não foi muito boa. A pessoa, ou então eu dei, a pessoa fez mau uso daquilo que eu dei, se for uma coisa material, seja o que for, né? Então, o que acontece? A nossa caridade esfria. Adianta ajudar? Adianta ajudar o Galácia? Ele não está nem aí para mim, ele não está nem aí porque eu ensino, né? É verdade, não está mesmo, né? Certo? Mas então a gente dá aquela esfriada, cuidado, né? Foi isso que o Paulo falou, né? Não nos cansemos de fazer o bem, ó. Não se cansa, né? Porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, a gente sabe que quando você planta alguma coisa,
Né? Você planta, dá trabalho plantar, arar a terra, tal. Mas depois, o crescimento já não depende de nós. O crescimento depende da chuva, do sol, do clima como um todo. Então, quando você põe uma semente na terra, você espera que ela estoure a coisa e cresça. Mas você não sabe quando vai ser. É lógico, a gente tem uma ideia, né? Eu planto numa época tal, mas nem toda semente brota. Então, o crescimento não depende de você, depende de Deus. Isso em termos de semeadura, seja do que for. A semeadura compete a mim, mas o crescimento compete a Deus. Não depende de mim. Agora, vai chegar um momento de colher. Né? A colheita depende de mim de novo. Mas só vai colher quem soube esperar. Concorda comigo? Então, às vezes, muitas vezes, né, a gente semeia e vai no dia seguinte, não brotou. Passa o arado aí em cima. Não vai. Vai demorar, às vezes demora. Então, é preciso perseverar, né? Não se cansar de fazer o bem. E esperar que a colheita um dia vem. Né? E olha, ele termina assim, se não houvermos desfalecido, ou seja, se não tivermos desistido, né? Faz o bem sempre e não desista. Porque no momento oportuno, você vai colher os benefícios. Uma outra frase. Somente o coração tem o poder de tocar o coração. Gente, isso para mim falar aqui é muito difícil. Porque é falar de sentimento. E eu sei o quanto eu ainda sou duro de coração. Sabe, eu sei o quanto eu sou. Né? Mas eu estou tentando, certo? Eu estou perseverando ali, ó. Sabe? Então, o que é o coração tem o poder de tocar outro coração? Quando a gente age esperando já o retorno de quem você está ajudando, muitas vezes você se torna um pouco, assim, apressado ou intolerante com a não reação ou a não frutificação daquele benefício que você depositou para outra pessoa. E aí o que acontece? A sua bondade, sua caridade esfria, você endurece o seu coração, você acaba achando que aquela pessoa não mereceu a sua dedicação. Então, um coração puro, doce, é aquele que faz e não espera nada. E eu acho que aqui, eu não quero menosprezar ninguém, mas nós temos ainda muita dificuldade em fazer o bem e virar e falar assim, que ele faça bom uso do bem que eu fiz. Né? Não é fácil, a gente espera que dê certo. Até porque você gosta daquela pessoa, você quer o bem dela. Mas a gente ainda exige muito da pessoa. Né? E nós não devemos fazer isso. Tá? Quando eu digo coração, Jesus tem duas frases, né, que Jesus usou. A primeira, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu ainda não tenho essa doçura, eu reajo. A pessoa não dá assim, a reciprocidade que eu espero. Não adianta nada. É isso. É assim mesmo, não dá valor ao que a gente faz. Então, a gente não consegue se controlar. Então, nós precisamos trabalhar mais os nossos sentimentos, e isso eu falo assim, eu também preciso, não estou falando para vocês não, hein? Eu sou o primeiro que escuta, tá? A boca minha está mais perto do meu próprio ouvido, tá? Eu estou escutando bem o que estou falando, tá? E tem uns falando aqui ainda que falei, é isso mesmo, certo? Então, estão endossando, está certinho, só falta fazer, né? Agora, uma outra frase de Jesus que ele falou, por causa da dureza dos vossos corações. Quando aconteceu isso? Perguntaram para Jesus se era justo dar carta de divórcio para a mulher. Naquela época, uma sociedade onde a poligamia era permitida, então um homem tinha 10 mulheres. Diz que Salomão tinha 1000. Olha, 1000 mulheres, precisa de 3 anos para se encontrar com uma por noite. Era um trabalho e tanto, né? Certo? Conhecer ia ser difícil, mas tudo bem, vai. Então, quando o homem
estivesse cansado daquela mulher, ele dava a carta de divórcio. Isso é ruim? Não, isso era bom, porque se ela abandonasse, ela era a esposa dele, ela podia ser punida. Ele dando a carta de divórcio para ela podia se casar com outra pessoa. Né? Então, os caras perguntaram para Jesus, mas por que então Moisés falou que era permitido dar a carta de divórcio? Porque Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, né? Falou, é devido, Moisés falou isso, devido à dureza dos vossos corações. Ou seja, mas antes não era assim, no princípio não era assim. O que ele quis dizer com isso? Nós ainda somos corações duros, egoístas demais. A gente quer o que é bom para nós, independentemente de se isso vai causar algum prejuízo a alguém. A gente ainda quer o nosso benefício primeiro. Então, fica aí a ideia. Agora, aqui eu acho que é interessante, aperfeiçoar nossos sentimentos. Mas peraí, como assim aperfeiçoar sentimento? Sentimento tem que ser trabalhado, educado. Né? Sentimento não é uma coisa, como ele é bom. Porque se ele fosse bom, então já nasceu puro, vai embora, vai viver do lado de Jesus. Não é assim. A gente vai se educando, vai se transformando, vai se melhorando. Então, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama assim, a lei de amor. É do Espírito Lázaro. Eu peguei um trechinho. Ele fala assim, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aí ele continua. No ponto mais alto do sentimento é o amor. Né? Então veja, em sua origem, todos nós somos instintos. Animalzinho. Você foi já uma plantinha que crescia em direção ao sol, instintivamente. Você viveu no reino animal, o cachorro, por mais educadinho que ele seja, se você for pôr a mão quando ele está comendo, corre-se o risco dele te morder. O gatinho também é a mesma coisa, o gatinho que está lá dentro de casa, bonitinho. Ele, se mexer com ele, agride. É instintivo. Então, no início, todos nós somos assim. O ser lá, o Neandertal, lá, o homem das cavernas, ele matava o outro para comer. Não matava só bicho, matava o outro também. Certo? Se não tivesse bicho, mata a mulher que está do lado e é mais fraca, mata e come. Era assim, a gente é instintivo. Né? Nós estamos numa evolução, mas é demorada essa evolução. Então, quando a gente está ainda nos instintos, mas começou a se satisfazer com os nossos instintos, a gente está se corrompendo. Ou seja, nós temos só sensações. Então, é o apego à sexualidade, à comida, à bebida, a tudo que causa bem-estar ao nosso corpo físico. Né? Agora, quando instruído, olha que bacana, instruído, então a importância da educação. Quando instruído e depurado, purificado, aí sim tem sentimentos. Então, o que são os sentimentos? Os sentimentos são uma evolução dos instintos. Os instintos geram emoções. Emoção, gente, muita gente confunde emoção com sentimento. São coisas distintas, diferentes. A emoção é física. Ninguém consegue esconder que está triste, que está com vergonha, fica vermelho, né? Está com raiva, também fica vermelho, é a mesma coisa, né? Emoção a gente não esconde. Emoção é visível, sabe? Algumas você consegue disfarçar, mas esconder você não esconde. Agora, sentimento você esconde. Eu não gosto de uma pessoa, mas eu sou educado com ela. Isso eu escondi, eu tenho um certo antagonismo, mas eu consigo esconder. Então, o sentimento é algo que eu evoluí através das emoções que eu senti. Então, instintos geram emoções, medo,
eu saio correndo, o cachorro morde. Então, os instintos geram emoções, né? Isso é físico, é fisiológico, tá? Agora, sentimentos não. Sentimentos é algo jamais... o sentimento, ele é, tipo, vamos dizer assim, ó, eu escrevi aqui, ó, é a maneira como a gente interpreta a nossa emoção. Então, os instintos foram trabalhados ao longo do tempo e a gente foi dominando esses instintos e transformando-os em sentimentos. Por exemplo, a gente hoje fica até assim, meio com o estômago revirado, se vê uma atitude assim grosseira, um negócio violento. A gente não... Isso é sentimento já. Causa uma emoção negativa, mas que eu já entendo que não é bom. Então, já se transformou num sentimento. Então, isso é importante. Emoção é uma reação instintiva. Ela foi gerada pelos instintos primitivos. Os instintos é Deus cuidando da gente. Então, a criança nasce e ela procura o seio da mãe. Não precisa ter uma aula para a criança aprender a mamar, né? Não tem aula, tem. Uma que também, se tivesse, ela não ia saber interpretar a aula, né? Mas a criança procura. Isso é instinto, né? Agora, quando você dá uma mamadeira para ela, ela começa a perceber que desce muito mais fácil o leite na mamadeira do que do seio da mãe. Ela não quer mais o seio, ela vai abandonando, né? Por quê? Porque está satisfazendo muito mais rapidamente a sua fome, vamos dizer assim. Então, apesar do leite materno ser muito superior ao leite lá que se põe na mamadeira, a criança não vai analisar assim, ela vai saciar a fome dela mais cedo. Então, é um instinto que vai se transformando. Ela começa a entender que é melhor. Então, nós somos assim, gente. Então, a reação instintiva, que é a emoção, vai fazer com que a gente vá burilando e vá transformando essas emoções em sentimentos que vão evoluindo de acordo com a nossa aprendizagem, né? E para a gente aperfeiçoar esse sentimento, tem duas frases, né? 2 comentários, vamos dizer assim. Um tá em Paulo, ó. Tudo me é permitido. Em outras traduções, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Parece simples, né? Que lindo ele falou, né? Mas vocês já pensaram? Então, tem coisa que é gostosa e eu posso fazer, mas é conveniente que eu faça? Eu preciso saber analisar até onde eu aguento fazer tal coisa sem me prejudicar, sem me corromper, né? Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência ao roubo, a me apossar do que é dos outros, eu posso ficar cuidando do que é dos outros assim, com naturalidade? Corre o risco de aquilo me atrair, me seduzir e eu ser corrompido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, sempre um junto comigo aqui, certo? É um jeito, né? Ou então, não posso ter esse trabalho aqui, né? E uma definição de Kant, né? A gente comentou outro dia aqui, isso aí, né? Do filósofo, né? Immanuel Kant. Ele fala assim: você só é livre, isso é bacana, gente, você só é livre quando faz o que não quer. Parece uma incoerência, não parece? Você só é livre quando faz o que não quer. Não. Você vai falar para você, não, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Todo mundo faz isso, né? Mas isso é ser escravo, não é ser livre. É ser escravo dos seus desejos. Eu gosto de beber, eu bebo quanto eu quiser. Eu gosto de comer, eu como quanto eu quiser. Eu gosto de roubar, eu roubo quanto eu quiser. Isso é ser escravo dos seus desejos. Agora, quando você faz aquilo que você não quer porque você sabe que aquilo é o certo, aí você é livre realmente. Você consegue perceber que jogo de palavras só. Só jogo de palavras. Então, realmente, porque aqui a gente escuta muito dos espíritos, obsessores principalmente. Vocês não falam aí de livre-arbítrio? Eu faço o que eu quero. E pau, né? Mas isso é ser escravo de um sentimento de vingança, de ódio, algo que domina, é maior do que ele. Ele não consegue ter racionalidade. Mas isso não vai te fazer bem. A gente fala muito isso. Isso não vai te fazer bem. Mais adiante você vai sofrer com isso.
Eu quero saber é de ver o outro sofrendo agora. Isso me dá alegria. Então, ele é escravo de um desejo de vingança. Então, ele não é livre. Então, aperfeiçoar os sentimentos dá trabalho. Exige muito esforço, porque você precisa se conhecer, e todo mundo fala aqui na frente, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso aí poder gravar aqui, por uma frase. Tem essa aqui por em cima, conhece-te mesmo. Porque todo mundo fala. Porque é isso. Quando você se conhece, você começa a entender. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Né? Ó, aí ele fala assim, com o amor estimularemos o amor. Né? Então, Jesus já definiu como você faz isso. Ó. Como você quer que os outros te façam, da mesma forma você faça para eles. Básico, né? Não é muito difícil, certo? É desconfortável de vez em quando, mas a gente sabe que é esse que é o certo. Então, se eu quero algo de bom, porque não põe assim, ó, eu queria isso, então o Galácio tem que fazer para mim. Peguei o seu olho de Cristo, a Raquel tem que fazer para mim, né? Certo? Não. Se eu quero isso, eu devo fazer para os outros, para quando eu precisar, alguém fazer para mim. Entendeu? Porque senão você sempre fica na posição, ó, eu gostaria de tal coisa, tal pessoa tem que fazer para mim. Não, é o contrário. Se eu gosto que façam para mim, eu já faço para os outros. Eu não fico esperando, eu faço para os outros. Né? Então, amar, nesse sentido mais profundo, isso é importante, aceitar os outros como são. Porque a gente gosta de amar, mas ter a reciprocidade. Se eu amo alguém, eu quero que aquele alguém seja como eu desejo que ele seja. E não é bem assim. Quem ama, ama incondicionalmente. Jesus ama a gente e ele está esperando há 2000 anos a gente tomar uma atitude. E até agora nós estamos rolando aqui. Todos nós aqui estamos rolando. Porque, olha, tem gente que veio bem antes de nós e já pegou linha e foi para frente. E nós estamos aqui ainda, enroscados. Então, nós precisamos, isso é importante, fazer para os outros aquilo que nós queremos para nós, mas não exigir reciprocidade. Então, esse é o verdadeiro amor, o amor incondicional. Aí ele falou, com humildade geraremos humildade. Isso é o que, gente? É você não se achar melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Tá? Essa humildade trabalhada, ela vai te mostrar que você não é melhor que ninguém, mas que também ninguém... Parece que é a mesma coisa que eu vou falar. Ninguém é pior que você. Mas ninguém também é melhor. Então todos somos iguais. Um ajuda o outro. A gente se dá as mãos e caminha junto. Porque enquanto eu sou melhor em uma determinada área, eu não sou bom em todas as áreas. Vão ter pessoas mais competentes que eu em outras áreas. E eu preciso delas. O ótimo médico não é um bom engenheiro. O ótimo dentista não é um bom agricultor. Então, todo mundo... E olha, sem agricultura, nós morremos de fome. O dente vai cair porque não vai usar, certo? Então, nós precisamos valorizar todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Alguém está melhor em alguns pontos da escala evolutiva, mas é pior em outros pontos. Com a paz, nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Aqui eu pus um textinho do Emmanuel. A despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa, em tudo, paz em nós. Isso, vou traduzir. Consciência tranquila. Paz em nós é consciência do dever cumprido. Aquilo que você sabe que você deve fazer, faz. Não fica com... mas a Raquel não fez, mas o Mauro não fez, eu também não vou fazer. Se você sabe que isso é seu dever fazer, é dela também e é dele também. Eles cuidam da consciência deles. Eu tenho que cuidar da minha. É aquela história. Porque na hora do vamos ver, sou eu comigo mesmo. Né? Não sou eu, o Mauro e a Raquel e Jesus empurrando a gente pelas costas. Não. Sou eu sozinho. Então, consciência em paz, né? Paz dentro de nós,
é termos feito aquilo que nós sabemos ser o nosso dever. E aí cada um sabe o seu. Aqueles que muito sabem, mas vão se cobrar e serão cobrados de quem? Pela sua própria consciência. Foi Jesus que disse também. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Ou seja, quando você exercita eu até pus aqui, eu gostei tanto dessa estado de perseverança tranquila. Então, paciência não é moleza, não é não fazer nada. Paciência é um estado de perseverança tranquila, ou seja, eu confio em Deus, né? Eu sei que isso é certo, eu já entendi através dos meus estudos, das minhas reflexões, então eu vou fazer. Tem um problema de doença na minha família. Bom, eu vou ter paciência, vou procurar os médicos, não vou abandonar, falar, Deus, cuida aqui que tem um problema na minha família. Não, você vai procurar médico, vai procurar tudo que precisa procurar. Mas sem desespero, sem aflição, sem revolta, né? Isso é importante. Então, paciência é isso. É você trabalhar, assim, incansavelmente, mas com confiança. Perseverança tranquila. Perseverando, ou seja, perseverar é continuar trabalhando, né? Continuar fazendo o que tem que ser feito. Mas serenamente, esperando que, no momento oportuno, Deus vai estar agindo em meu benefício. E é preciso confiar nisso. E com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. E aí, caridade, a melhor definição de caridade está lá no Livro dos Espíritos. Né? Não tem outra definição melhor que os Espíritos deram. Né? A pergunta do Kardec, como, né, assim, o verdadeiro sentido da caridade, mas não o que vocês acham, o que Jesus achava que é caridade? Essa foi a pergunta. Benevolência para com todos. Então, não é benevolência para com os meus amigos, os meus parentes, não. É benevolência com todos. Todos é aquele que você não conhece também, que vai aparecer amanhã na sua vida. Benevolência para com todos, né? Benevolência é boa vontade, tá? Indulgência, ou seja, aquela disposição de compreender, de aceitar a pessoa como ela é, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Porque é fácil gostar das pessoas que gostam das mesmas coisas que nós. Agora, gostar daqueles que não gostam das mesmas coisas é mais complicadinho, né? Então, ser indulgente é isso. Então, isso é ser caridoso, né? E perdoar, perdão das ofensas, né? Perdoar quando você é ofendido, quando você é maltratado. Perdoar no sentido de não ficar alimentando aquilo lá. Jesus falou, oferece a outra face, né? O que seria? Segue o seu caminho, não fica focado naquilo que te fizeram, vai em frente, né? É isso. E com a nossa fé, termina aqui a mensagem, né? Com a nossa fé garantiremos a fé ao redor de nós. Gente, o que é fé? Fé não é você vir aqui no Centro Espírita toda sexta-feira, tomar passe e achar que está tudo bem. Isso não é fé. Isso é nem sei o que é isso, viu? Fé é confiança. Fé vem de confiança. Quando você vai no cartório, a pessoa se assina, aí o tabelião fala assim, ó, ele fala, dou fé. Ou seja, confirmo que é isso aqui, o Galácio assinou aqui a coisa, a assinatura é do Galácio, eu dou fé. Então, o tabelião tem fé pública. Certo, Galácio? Assim que funciona, né? O tabelião tem fé pública, ou seja, tem a confiança das pessoas. Né? Até porque, se ele fizer algo errado, ele pode sofrer as consequências, né? Por isso que o pessoal confia quando ele fala assim, ó, quem assinou aqui é de fato a pessoa. Né? Então, fé é confiar. E confiar em quem, gente? Confiar em Deus. Mas o que é Deus? Deus é a inteligência, é a sabedoria suprema, é tudo que... Não é o velho de barba, só não é aquele velhinho de barba. Deus é imaterial. Né? Então, Deus está em todo lugar, Ele está fora e Ele está dentro de nós. Então, isso é importante. Então, ter fé é ter confiança.
E essa confiança é que, ó, no final vai tudo dar certo. Mas quando vai ser? No final. E quando vai ser o final? Não sei. Só Deus sabe. Né? Isso é ter fé. É não vacilar. Sabe, estou aqui, estou passando por um perrengue, por uma dificuldade, mas eu mantenho a serenidade. Eu não me revolto. Isso é ter fé, tá bom? Né? E essa fé desperta em nós sentimentos melhores, né? mais nobres, né? Mais bonitos, que fazem com que a gente faça o bem. Porque a gente começa a sentir o benefício de estar fazendo o bem. É bacana, gente, porque não dá para comentar, precisa ser sentido. Quando você faz o bem para alguém, seja uma coisa mais simples do mundo, você vai embora, assim, você vira as costas, vai embora, você fala, nossa, hoje estou contente comigo. Por quê? Porque faz bem. Né? Mas você só faz isso se você acredita. Que não é que o Galácio, a Raquel ou ali estão olhando, elas viram o que eu fiz, não. Mas você acredita que quem está vendo, né, modo de falar, né, Deus não tem olhos, né, mas quem está vendo é Deus. Ele está sentindo isso. Tá? A fé é essa luz que Jesus falou para que brilhasse. Né? Sem fé, a gente não desenvolve nenhuma dessas outras virtudes. Sabe por quê? Será que é assim mesmo? Vale a pena ser bom? Será que eu não estou sendo bobo ao invés de ser bom? Né? Então, sem fé, sem confiança em Deus, você não desenvolve nenhuma das outras virtudes. Então, a fé é essa luz, essa candeia que pouco a pouco ilumina a escuridão que ainda existe em nós. Nós somos um pouco luz e muita treva ainda. Nós estamos dissipando as trevas. Alguns têm mais trevas, outros menos. Então, é devagar. Ela é uma necessidade do Espírito, né? Que nós não podemos desprezar. Porque se você não acredita, você não faz o que deve ser feito. Por quê? Para que eu vou fazer? Para que eu vou ser bom se esse mundo aí é dos espertos, é de quem rouba mais, é de quem não tem escrúpulos? Para que eu vou ser bom? Né? Pronto, morreu a minha fé. Então, fé é uma confiança acima da materialidade, né? Na sua sobrevivência e nas consequências na vida futura do que você fez aqui ou deixou de fazer. Ela é a bússola, né? O orientador, né? Que nos aponta rumos seguros, impedindo nosso abatimento diante das dificuldades que nós vamos enfrentar. Então, quando você tem fé, apesar dos tropeços, dos temporais, né, da agressividade que a gente muitas vezes é vítima, você persevera. Eu vou terminar com uma mensagem, essa mensagenzinha do Emmanuel, chama A Resposta. Né? Um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou. Então, clamou é assim, ó, Senhor, pelo amor de Deus, né? É aquela coisa, né? Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Ou seja, não aguento mais viver no meio dessa gente inferior, maldosa, né? Ó, maldade, ó, tudo sombra, maldade, indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, ou seja, no meu ponto de vista, se debatem no mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Ou seja, o que eu faço para não ter que voltar aqui nesse planeta de provas e expiações? Aí, né, a resposta é bonita. Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz.